Pessoal, então tudo bem? Hoje eu vou dar uma aula sobre internet e elites políticas. Eu vou tentar fazer uma primeira parte da aula, porque o tema é muito vasto, não sei se vai dar para acabar na aula de hoje. Se não der, eu vou fazer uma segunda parte da aula para desenvolver algumas ideias da literatura mais recente, né? Então a literatura é muito vasta. Você tem uma literatura clássica que surgiu, vamos dizer assim, desde o final dos anos 90, né? Onde já existia estudo sobre a internet, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, e foi até mais ou menos 2006, 2007, onde se estudava basicamente o impacto da internet nas ferramentas tradicionais, antes das redes digitais, como YouTube, Twitter, Facebook, etc., né? Então foi uma primeira fase da chamada Web 2.1. Tem uma literatura muito grande sobre isso. Eu já escrevi artigos sobre isso, vários artigos, depois eu mostro para vocês. E tem também uma literatura mais recente, né? Depois do uso das mídias digitais, principalmente do Facebook, do Twitter, teve uma segunda onda de estudos sobre internet, representação política e elites políticas. E como isso está afetando o exercício do mandato, principalmente dos representantes, dos deputados. Então eu vou mencionar alguma coisa para vocês hoje e vou mencionar na próxima aula, porque o tema é muito vasto, não vai dar para acabar tudo hoje, né? Então eu vou indicar alguns textos, assim, vou dar algumas dicas para vocês. Quem quiser se aprofundar depois, eu mesmo já fiz pesquisa sobre isso, tenho artigos publicados. E a primeira parte da aula eu vou falar alguma coisa teórica sobre o estudo, sobre o assunto. E depois eu vou apresentar alguns dados sobre representação política aqui no Brasil, sobre estudos de elites no Brasil. Então a referência básica é esse do Philip Norton, que é um pesquisador lá da Universidade de Hull, Hull, na Inglaterra, né, e tem um centro de estudos legislativos lá, escreveu esse livro que é o livro clássico sobre o tema. Né? 4 modelos de político, de representação política. A gente vai ver essa ideia. Depois do Carson, eu vou fazer um resumo de outros autores dessa primeira fase. E depois tem o Carson e o Lineker, que são dois autores importantes que trabalham bastante sobre essa questão da representação como uma comunicação interativa, né? Então eles desenvolvem bastante isso em estudos empíricos sobre elites. Então eu vou ver, hoje a gente vai ver alguma coisa, depois na segunda parte da aula a gente volta a isso. E eu recomendo, não deixem de ver essa palestra, Mandato Digital, Política Parlamentar no século XXI, porque é com o Cristiano Faria, que é o principal especialista nisso. Ele foi coordenador do laboratório Hacker lá na Câmara dos Deputados, e vários especialistas que gerenciam o mandato dos deputados lá na Câmara dos Deputados, né? Então, o pessoal que tem experiência com campanha, tem uma assessora do Romário, que foi assessora de mídias digitais do Romário. Então, não deixem de ver essa live aí se vocês se interessarem pelo tema, porque é fundamental e até para conhecer quem são as autoridades nessa área, né? Isso que são os gestores, porque eu faço pesquisa acadêmica basicamente. E tem gente que é gestor, que está gerindo essa mídia no dia a dia aí. Então esse pessoal é especialista nisso. Então não deixe de assistir essa palestra que ele deu lá no Cefor, né? Então eu vou focar em estudos de elites, vou me concentrar nesse tema da personalização política, que eu já escrevi alguma coisa sobre isso, né? Então vou fazer uma revisão da literatura sobre representação e ver alguns indicadores sobre o padrão de uso da internet no Brasil comparado a outros países. Então vai ser isso aqui, né? Eu vou dar algumas evidências. Essa segunda parte, que é a parte mais importante, que eu vou retomar depois, e vou ver alguma coisa sobre o caso brasileiro, né? Para não ficar muito esotérico o tema, né? Eu já escrevi artigos sobre isso, estou fazendo uma pesquisa sobre isso, então estou estudando o tema
a longa data, né? Tem muita coisa para falar sobre isso. Eu vou ter que compactar aqui, senão ficaria horas falando. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem aprofundar, é só entrar em contato comigo aí pelas plataformas, mandar um e-mail e tudo, né? Então você tem, não é, essa ideia muito forte de que as mídias digitais, né, estão gerando uma personalização da campanha da comunicação do parlamentar com seu eleitor, né, em detrimento do partido. Então você tem lá uma ampla literatura sobre isso, uma personalização ou uma americanização, vamos dizer assim, esse padrão de representação, de uso pelas tecnologias digitais que existem nos Estados Unidos, está se difundindo para outros países. E é um padrão altamente personalizado que existe nos Estados Unidos, né? E, porque lá o voto é digital, então os parlamentares usam diretamente usam a mídia para se comunicar diretamente com o eleitor. Não tem muita ênfase no partido. Eu vou exemplificar depois com um site de um parlamentar americano para vocês verem. Então, esse sistema personalizado, né, que ocorre nos Estados Unidos, ele tá se difundindo para outros países, está ocorrendo uma americanização da representação política, né, e das elites políticas, principalmente das elites parlamentares. Essa questão que a literatura coloca desde o início do século, de 2002, 2003, né, quando começaram a ser publicados os artigos mais sofisticados sobre isso. Então você tem esses autores básicos, são as referências clássicas, né? Stephen Ward, que a gente já viu na aula anterior, sobre partidos políticos, aquele pesquisador australiano, Thomas Zittel, Stephen Coleman e o Darren Lilliker, principalmente, esse autor que está produzindo ainda sobre isso, né? Stephen Ward está trabalhando mais sobre outros temas. Mas o Lineker é o autor assim, desses todos que está mais na crista da onda assim, em termos de produção, que está produzindo mais trabalhos inovadores sobre isso, né? E continua a publicar sobre o tema. Esses são estudos clássicos. Eu vou ver os estudos clássicos, né? Porque sem isso vocês não entendem, né? As abordagens sobre esse tema aí. As abordagens contemporâneas, porque elas dialogam com esses autores clássicos. Então, Stephen Ward é esse sujeito aqui, tem alguns vídeos dele no YouTube, algumas aulas, né? E a internet impacta em vários níveis de representação, do eleitor como parlamentar, do partido como parlamentar e no debate sobre políticas públicas, né? E gera 3 efeitos. Então você tem, para ele como para outros autores, né, a internet ela para com aquela representação aquela representação tradicional, elitista, ela rompe com isso. O sujeito vai lá, vota no parlamentar e não tem mais contato com ele, né, durante as eleições. Não tem interação, não tem responsividade, não tem interatividade, né? Então a internet possibilita esse contato constante, essa comunicação constante do eleitor ou do cidadão em geral, né, com o representante. Então, e com as elites políticas como um todo. Então gera uma relação mais interativa. Então ele vai ver vários cenários para esse impacto: modernização, revigoração e reconexão, né? Ele acha que tem esses 3 efeitos básicos aí. Outro autor importante é o Thomas Zittel, que está aí bastante citado, não é o livro obrigatório, mas é uma referência básica que eu citei aí, de um texto dele de 2003. Então ele vai colocar essa pergunta chave aí: está havendo uma americanização da representação política na internet? Né? Essa é a questão básica. E ele vai dizer, essa tendência à americanização, personalismo, mais uma conexão eleitoral forte, não mediada pelo partido político, mas o uso intenso de ferramentas de marketing político, ela depende muito das características institucionais de cada país, né? Então ele escreveu isso em 2003, quando a internet estava começando ainda, né? Aqui no Brasil, muitos parlamentares não usavam, a maioria dos parlamentares sequer usavam a internet, mas na Europa já era
intenso esse uso, e nos Estados Unidos nem se fala, os Estados Unidos é o país pioneiro. Então, a conexão da internet era basicamente e-mail e website. Né? Você tinha um custo alto. O custo de alimentar o website é o custo alto, e o custo de você gerenciar e-mail é um custo alto também. Você tem que ter funcionários ali, né, respondendo, né, porque o e-mail você é acionado. A rede digital você posta qualquer coisa e deixa lá. Né? Então, o uso por isso é muito menos intenso, o custo maior. Depois, com as redes digitais, com as mídias digitais, o custo de interação via mídia digital diminuiu muito. E com o celular, né, com o WhatsApp, com o Snapchat, então diminuiu mais ainda. Então, as barreiras ao uso da internet foram de todos os gêneros, né, velocidade de conexão, custo das tecnologias, foram diminuindo cada vez mais. Isso aí é a fase inicial da literatura. Né? São os fundadores que colocaram os pilares do estudo sobre o tema. Então ele vai dizer, essa americanização depende da característica institucional de cada país. Né? Onde existe uma representação mais personalizada, você tem a americanização. Onde não tem, você tem a consolidação de um modelo constitucional de representação. Né? Então, o Thomas Zittel estudou esse tema. Então, é um autor importante aí, vocês vejam aí na internet. Né? É um autor alemão, mas que estuda em algumas universidades europeias. Aqui, ó. Esse aqui é o estudo clássico dele aqui, que ele produziu, mas tem outros também. E aqui, finalmente, o Lord Norton, que é o autor aí que a gente vai ver. Né? Então ele vai dizer, olha, a internet gera 4 modelos de representação. Essa é a tese dele nesse artigo. Ela possibilita 4 modelos de representação. Um modelo tradicional, onde o parlamentar só tem um website estático, lá um e-mail, não responde, não interage. Né? Então não é que o parlamentar não tenha um uso, não tem acesso às ferramentas digitais, mas ele não é muito proativo. Né? Ele basicamente não dá muita bola para a internet, não alimenta os sites, né? E não interage. Depois você tem outro que ele vai chamar de partidário, né? Que usa basicamente o website para promover os pontos de vista do partido, do parlamentar, com pouca possibilidade de interação. Né? Então ele usa o site ou a sua plataforma digital para fazer campanha do partido. Né? Então isso era um modelo comum, né? Na primeira fase de uso da internet. Inclusive o PT, por exemplo, e o PRB, né, eles davam uns templates para os parlamentares usarem, né, com o símbolo do partido, etc. Depois, com as mídias digitais, isso foi diminuindo, mas ainda hoje existem muitos parlamentares que colocam lá o símbolo do partido, etc. O modelo representativo, que já é um pouco mais ativo, né, e usa blog, usa outros parlamentares, né, usa para estabelecer uma conexão mais direta com o eleitor, para defender seus pontos de vista e estimular o eleitor a apoiá-lo, né, colocando em segundo plano a questão do partido. E, finalmente, o modelo de tribuna, né, onde há uma interação, onde há recursos de alta interatividade e realmente o parlamentar pretende, né, ser um representante do eleitorado para discutir grandes questões nacionais e abre ferramentas de participação. Né? Então é a grande inovação da internet para ele. Aí tem o Darrell Lineker, que vai aprofundar esse modelo, vai aplicar um modelo de interatividade do Ferber, vai fazer uma análise de conteúdo dos websites, né? E a tese dele é que, de fato, a rede social conduz à personalização da política e ao aumento da representação do ego, né, do eu dos parlamentares. Então tem um perfil aí no Facebook, bastante ativo, né? E é um parlamentar muito produtivo, um dos pesquisadores da área que tem o maior fator de impacto. Ele tem um dicionário, um livro importante de comunicação política, né? Já veio ao Brasil, etc. Então, talvez seja um dos parlamentares de maior destaque no campo da representação política. Realmente é um craque na área. Né?
E aqui ele vê esses 6 modelos de representação, né, de interação. Você não tem um modelo só de interação, você tem vários modelos possibilitados pela internet. Né? O monólogo, isso você pode aplicar também para as mídias digitais, Facebook, né, Twitter. Então o parlamentar não interage, ele está só monologando lá, né, postando poesias, postando lives, feedback, onde o sujeito posta, mas tem uma certa interação, tem um diálogo responsivo, aí o parlamentar escuta, né, você tem ainda blogs, ainda é na fase do blog, né, mas o parlamentar não debate muito, ele só tem poucas interações. Você tem um discurso mútuo, onde você tem blogs com comentários e algum debate. Uma resposta controlada, que são chats e fóruns, né? Mas você tem lá, tipo esses modelos aí, a democracia que a gente viu, né? É uma resposta mediada, né? Você tem um mediador da discussão, e você tem o discurso ou debate público, né? Onde você tem debate público sem moderação, né? Aí você tem, que é o que tem hoje aí nas redes digitais, Facebook, todo mundo debatendo. Mas mesmo nas mídias digitais, o grau de interação dos representantes não é igual. Né? A gente vai ver aí os dados, tem uns que interagem mais e outros que interagem menos. Então vocês têm aí o grau de interação é diferente. Né? Então tem parlamentares que realmente estão envolvidos num processo ativo de debate público com seu eleitor e de interação. Né? E a gente vai ver que eles são só os outliers ainda na atual legislatura. Né? Mas isso existe também em outros, nas redes digitais, pode aplicar. E outros, a maioria dos parlamentares posta, mas não interage muito. Né? E essa distribuição está se tornando cada vez mais normal. Né? Cada vez mais os parlamentares estão interagindo ao longo do tempo. Né? Tem alguns estudos sobre isso aí que a gente vai ver ao longo do curso. E você tem finalmente o Coleman que a gente viu ali. Né? Então o Coleman, você tem ali as tecnologias digitais, a internet, né, estão gerando aí essa transição da representação indireta, que é um contato, vamos dizer assim, intermitente, um contato que não é muito frequente entre eleitor, elites e cidadão comum. Seria melhor o termo, a expressão representação intermitente, né? Porque o contato não é frequente, é uma representação direta. Né? Você tem um contato frequente, uma exibição frequente do representante da elite com o cidadão comum. Então você tem lá copresença, uma interação em rede, um diálogo constante, uma self-disclosure, né? Uma exposição do eu, da intimidade do indivíduo. Né? O sujeito está sempre lá postando mensagens sobre ele. Né? Aí você vai fazer análise de conteúdo para ver o que estão dizendo nas redes sociais. Depois a gente vai ver algumas evidências sobre isso aí também. Então, no Brasil, né, como a gente pode operacionalizar esse conceito de modos de representação, de americanização? Aqui é mais correto dizer americanização, pessoal. Aqui vocês, né, troquem aí o termo aí, que isso aí eu coloquei errado. Podemos operacionalizar esse conceito de americanização, de representação direta e modos de representação? Né? O que podemos inferir das evidências disponíveis? Né? Então é isso que a gente vai ver aí, né? A gente vai ver a partir das próximas aulas que eu vou postar aí. E a gente vai tentar dialogar um pouco com o Chadwick, né? Onde ele vai, vamos dizer assim, ele vai afirmar que os impactos da internet são sempre mediados por características institucionais, sociais, sociográficas, demográficas de cada parlamentar.
Então, na segunda parte da aula, a gente vai ver algumas evidências empíricas sobre o caso brasileiro e outros casos aí relacionados a isso. Então, até mais, pessoal. Por hoje era basicamente isso. Tchau.